10h42, você continua com as imagens aqui do plenário Ulisses Guimarães. Dentro de alguns minutos, deputada Soraya Santos, primeira vice-secretária da Câmara, está abrindo esta sessão do Congresso Nacional, parte da Câmara. 28, vamos acompanhar. O sistema eletrônico acusa a participação de 342 senhoras deputadas e senhores deputados nessa sessão. Há número regimental e declaro nesse momento aberta a sessão. Ordem do dia. Nos termos do artigo 7º do ato da Comissão Diretora do Senado Federal, que institui sistema de deliberação remota, informo que a sessão será iniciada diretamente na ordem do dia, com a discussão em globo dos vetos. Portanto, declaro novamente aberta a sessão. Discussão dos vetos números 3 a 9 de 2020. Ressalto que os vetos números 56 a 62 de 2019 e 1 e 2 de 2020 já foram discutidos. Em discussão em globo dos vetos, concedo a palavra ao deputado Marcelo Freixo. Presidente, é pelo Cidadania, líder Arnaldo Jardim, por favor. Deputado Arnaldo Presidente Jardim, Soraya Vossa Excelência está querendo fazer inscrição? Não, deputado, eu gostaria de colocar uma questão de ordem. Questão de ordem. No início das votações. Pois não, deputado Arnaldo. Qual a sua questão de ordem? Muito obrigado, deputada Soraya. Todos nós sabemos que nós vamos iniciar agora a sessão de vetos e todos nós sabemos que todo esse dispositivo que temos necessariamente que enfrentar, que é exatamente a deliberação remota, impõe desafios. Por conta disso, senhora presidente, eu gostaria de formular a seguinte questão. Nos termos do artigo 95 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, com fundamento no artigo 66 da Constituição Federal, combinado com os artigos 1º, 37, 49 e 106b do Regimento Comum do Congresso Nacional, formulo a questão de ordem contra a decisão de se proceder à votação de todos os itens de cada um dos deputados uma única vez. E nós estamos questionando isso, deputado, no sentido de buscarmos um caminho comum. Eu próprio tenho dialogado com o governo sobre alguns vetos que nos preocupam extremamente. Estou me referindo à lei do audiovisual, particularmente. Estou me referindo aos vetos apostos à questão da lei do agro, com destaque para o CBio. Então, ressalto, senhora presidenta, que o artigo 66 da Constituição, que é totalmente destinado à sanção e veto de projetos de lei, já se inicia com a apreciação de cada proposta pelo presidente da República no prazo de 15 dias. Do ponto de vista constitucional, não facultar o direito de análise caso a caso que o próprio Executivo teve na figura do presidente é diminuir muito o papel do Poder Legislativo, que na prática não poderia se deter à análise de cada assunto, mas tão somente analisar o peso total de um voto, sim ou não, para um conjunto de vetos muito variados. É o caminho, senhora presidente, e a senhora sabe muito bem disso, para nós podermos cometer injustiças, colocarmos no mesmo balaio situações muito distintas. Destaco ainda, particularmente, no parágrafo 4º e 5º do artigo 66 da Constituição, o seguinte aspecto. Olha o parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos senadores e deputados. E o 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação. Portanto, senhora presidente, o artigo 37 do Regimento Comum, que permite a votação em conjunto, portanto, ele limita isso a uma única proposição e jamais a um conjunto de diferentes proposições. Diz ele, o nosso artigo 37 do Regimento Comum, para concluir, senhora deputada, a discussão da proposição principal das emendas e subemendas será feita em conjunto, mas de cada uma das proposições. Portanto, esse agrupamento, nesse instante previsto, é algo que, no nosso entender, limita a prerrogativa do Legislativo. A nossa fundamentação é mais acurada, eu estou sendo até econômico aqui, mas para concluir, dizer que nós tivemos uma manifestação já do Supremo Tribunal Federal, tá certo?
uma ação de constitucionalidade que foi 5.1.20, determinou que nós temos incompatibilidade de, nas medidas provisórias, incluir matéria estranha. Por paralelo, considero que isso estabeleceu muito claramente o princípio de transparência, eficácia no devido processo legal. Ou seja, teremos que analisar item a item e não em globo, senhora presidenta. Muito obrigado. Deputado Arnaldo Jardim, todos os itens que foram destacados, né, pelos partidos, inclusive aqui tem o destaque do Cidadania, todos eles que foram tempestivamente destacados serão respeitados pela mesa. A mesa também, ela acolheu o acordo que foi feito no Colégio de Líderes, que é soberano nessas decisões. Só serão votados em globo aqueles que não tiveram proposituras destacadas pelos partidos. Então, dessa forma, eu acolho parcialmente as ponderações de Vossa Excelência, no sentido de quê? De preservarmos e votarmos um a um os vetos que foram destacados devidamente e tempestivamente por cada partido. Os demais, porque não havia interesse de destaque, por otimização de tempo, por acordo do Colégio de Líderes, essa presidência vai deliberar em globo. Senhora presidenta, eu agradeço muito a sua atenção, esse acolhimento parcial. Realmente temos um entendimento diverso, mas seria muito importante uma manifestação do líder do governo no Congresso, até por conta de, afora uma norma regimental, que é o que nós estamos tratando, trata-se também de uma questão política. E nós gostaríamos de saber qual a orientação do governo, se será manter em bloco todos os vetos apostos pelo presidente, ou se nós temos aí essa flexibilidade, sensibilidade para analisar matérias como, por exemplo, me refiro, mais uma vez, àqueles vetos constantes na lei do agro, o item 12, por exemplo. Deputado, está destacado. Essa mesa já estou respondendo a questão de ordem de Vossa Excelência. Aqueles que foram devidamente, regimentalmente, tempestivamente destacados por cada liderança, e aqui eu faço uso como exemplo o destaque que o partido que Vossa Excelência lidera, todos serão votados individualmente. Por otimização de tempo e por acordo pleno dos líderes, uma vez que não manifestaram, em momento algum, contrariedade ou interesse, porque não destacaram os outros vetos, nós vamos deliberar no sentido de votarmos em bloco, porque não houve manifestação dos partidos. Deputado Ricardo. Espera aí, deputado, pode falar. Tivemos uma reunião agora pela manhã, liderada pelo senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, com todos os senhores líderes, e chegamos a um seguinte acordo, que contempla o deputado Arnaldo Jardim: derrubada dos vetos da Ancine, veto 62, da inexigibilidade de licitação dos serviços advocatícios, veto número 1. Veto número 5, crédito rural, ele se referia ao 12, serão derrubados do 1 ao 13 e mantidos do 14 ao 24. Portanto, fica atendido o interesse do deputado Arnaldo Jardim, que se manifestou agora. O veto da profissão de historiador também será derrubado. Nós teremos os destaques para os vetos 56 do pacote anticrime, que será destacado e votado numa próxima sessão. Faremos uma semana de debates sobre cada ponto do pacote anticrime, e o veto 59 do sangue irá a voto. Então, os 59 do sangue e o historiador começam pelo Senado. É isso que eu queria esclarecer, deputado Ricardo, que iniciativa de destaque do Senado será votado inicialmente pelo Senado e nós voltaremos à votação às 19 horas. Os que foram destacados pelos líderes da Câmara, nós vamos começar agora na manhã. Então, é importante esse esclarecimento de Vossa Excelência, porque é resultado de uma reunião ampla com o líder do governo no Congresso. Também só para complementar, só um instantinho, deixa o deputado Ricardo complementar. Também haverá a manifestação de posição de voto de partidos que
neste pacote, estão concordando com a votação nessa forma, porque não tínhamos tecnicamente outra forma de fazer, mas que farão sua manifestação de voto em cada um dos vetos que achar adequado. Obrigada, deputado Ricardo. Deputado Zaratini. Sobre o seguinte, só para... Se eu estiver enganado aqui, o deputado Ricardo Barros me corrige, mas parece que... Liga aí, 61. Me parece que também no veto 5, crédito rural, os itens 25 a 28 também serão derrubados, que diz respeito ao chamado biodiesel. Né? Eu tinha entendido isso, deputado. E quanto a essa questão, quando nós votarmos aqui, nós votaremos sim ou não a proposta no conjunto. Então, quando a gente votar sim, nós vamos votar aqui, inclusive, pela derrubada do veto do historiador. Então, eu acho que queria fazer essa consulta à mesa, porque nós vamos votar um pacote global, certo? Porque, veja bem, depois, se à noite, depois que o Senado votar, a Câmara não tiver o quórum suficiente, nós vamos ter que suspender a sessão, porque existe um acordo de que o veto do historiador será derrubado. Portanto, eu quero só atenção nesse procedimento. Deputado Zaratini, já esclarecendo e já deliberando, os vetos que se iniciam pelo Senado serão votados primeiro lá, depois aqui. Se não tiver quórum, já estou decidindo que a gente suspende para conclusão num outro momento de quórum. Não há problema. O acordo há que ser cumprido. Acordo é cumprido, porque aqui é uma casa de palavras. Agora, eu tenho que esclarecer tecnicamente. Projeto que começou com destaque na Câmara, inicia aqui e vota depois no Senado. Se começou pelo Senado, vai ser lá novamente, por isso já se foi feita uma convocação para as 19 horas. Em não tendo quórum, nós concordamos com o pedido que Vossa Excelência traz, já deliberando no sentido de suspender esse segundo momento, se não tiver esse quórum muito claro, deputado Zaratini. O acordo feito, acordo tratado. Deputada Fernanda. Obrigada, presidente. Deputada Soraya, eu tenho uma questão favor, preliminar. Soraya. Só um momentinho, deputada Arnaldo Arnaldo. Jardim, inclusive quero concordar com Vossa Excelência, lhe peço licença, porque é verdade o informe que deu o deputado Ricardo Barros, da reunião que nós também participamos e estamos consultando a bancada, mas tem uma questão preliminar, deputada Soraya, que preside os trabalhos. Nós temos claro que esse modelo de votação em globo é um modelo antirregimental e inconstitucional. Eu tinha uma questão de ordem pronta para ser feita no plenário. E nós destacamos do início ao fim, na reunião com o senador Eduardo Gomes, ontem e hoje, que nós não queremos abrir precedentes para que uma forma antirregimental e inconstitucional se estabeleça nas próximas sessões do Congresso. É evidente que o Congresso Nacional, em 4 meses de pandemia, precisa votar, e por isso nós não obstaculizamos a necessidade da votação. Mas veja, nós estamos com um sistema de deliberação remoto que permite votações de 513 deputados, e não me parece compreensível que não se possa organizar uma votação em cédula para que cada partido possa manter a sua autonomia, não só a autonomia, mas também a sua posição. Veja, senhora, nós temos um destaque por esse modelo que é inconstitucional, que para nós o pessoal teria no mínimo 2, pelo regimento do Congresso Nacional, não pela minha vontade eu teria 15, mas eu teria 2 pelo regimento do Congresso Nacional, e neste modelo que o senador Davi Alcolumbre propõe, nós temos 1 apenas. Nós queríamos destacar a questão do benefício de prestação continuada, porque nós achamos que é política para os mais pobres, inclusive, liderar Arnaldo Jardim, a senadora Elisiane Gama, também, que foi uma grande ativista no Senado por esta causa, também tem a mesma preocupação que a nossa do PSOL. Nós, por exemplo, estamos a favor da manutenção do veto dos advogados, e a forma que está sendo proposta são 2 blocos que vão permitir uma justificativa de voto, um ofício, a bancada está sendo consultada sobre o método. Então, mas o que nós gostaríamos de ter como compromisso da senhora, o líder Eduardo Gomes falou que esta votação em globo não abrirá precedentes, porque nós não vamos ferir o regimento e a Constituição Federal. Deputada Soraya, por favor, um esclarecimento. Pois não, deputado Arnaldo. Construir. Deputado Soraya, primeiro que a questão de ordem nossa tem a mesma concepção daquilo que foi reiterado pela líder Fernanda, portanto, estamos sintonizados com relação a isso. E ao acordo proposto, agora verbalizado pelo deputado Ricardo Barros, ficou confuso para mim aqui a questão referente à lei do agro
nos artigos de 25 a 28, particularmente aquilo que foi mencionado pelo deputado Zaratini, que incide sobre os biocombustíveis a taxação dos CBIOS. Então, eu gostaria de ouvir, caro deputado Ricardo Barros, mais uma vez, com precisão, aquilo que Vossa Excelência propõe como integrando este acordo de derrubada de vetos nos itens referentes, particularmente aos CBIOS, que não nos pareceu muito exato aí, por favor, para podermos, inclusive, em função disso, retirarmos eventualmente o nosso destaque e desenvolvermos o trabalho. Obrigado, deputado Soraya. Deputado Arnaldo, eu vou pedir ao deputado Ricardo, já vou passar, deputado Irã, mas é para aproveitar e responder a deputada Fernanda que mesmo em cédula, nós já fazemos a votação em globo quando a gente preenche a cédula inteira e só se debate e vota aquilo que foi destacado. Então, eu quero ratificar a posição da presidência. Nós estaremos votando os vetos que foram destacados. Destacados. Senhora presidente. Só um momentinho, por favor. O que foi feito acordo para a derrubada, seja iniciando aqui ou não, nós vamos pedir ao deputado Ricardo Barros, que estava na reunião, para fazer. Então, a deliberação da mesa no sentido de que, por acordo do Colégio de Líderes, vamos votar em globo aquilo que não foi destacado. Porque o que foi destacado era interesse dos partidos que tiveram essa oportunidade. E quero dizer que, por deliberação minha, a partir da provocação do deputado Zaratini, o compromisso de suspender a sessão, caso na segunda sessão, às 19 horas, nós tivemos preocupação de quórum por acordo do Dia do Historiador. Então, nós teremos hoje 3 sessões do Congresso, agora, depois, à tarde, 16 horas, com os senadores, e voltaremos às 19, caso haja necessidade de votarmos matérias que, por acaso, não tenham sido derrubadas. Eu vou passar primeiro a palavra, vou dar logo a ordem. Primeira palavra para o deputado Ricardo, que vai vai repetir a reunião, depois o deputado Irã, Paulo Ganime, Vossa Excelência, e a gente começa a votação. Deputado Ricardo. Bem, eu vou repetir o acordo, mandei agora para o deputado Arnaldo Jardim. Ele se refere ao veto 23, o veto 23 é aquele que trata do biodiesel, ele está para ser mantido. Nós derrubaremos no pacote agrícola os vetos de 1 a 13 e manteremos de 14 a 24. Essa foi a dúvida que foi colocada. Quanto aos demais que já foram anunciados, nós só temos a questão do historiador e do sangue, que começam pelo Senado, e, obviamente, não podemos votá-los agora. É preciso manter a precedência do Senado, mas está no acordo e o acordo será mantido. Partidos que tiverem posição divergente se manifestarão. Este acordo desta sessão não serve como jurisprudência, deputada Fernanda, como precedente para outras sessões. Nós estamos aqui tentando avançar. Agradeço, em nome do governo, do senador Eduardo Gomes, a compreensão de todos os senhores líderes para essa tentativa de avançar na pauta. Teremos que ter pelo menos 3 sessões ainda do Congresso só para apreciar vetos. E esse modelo foi o que encontramos para avançar. Então, é uma tentativa nessa sessão, os líderes terão liberdade de apreciar como isso se deu e se querem ou não repetir este modelo em próximas sessões. É isso, presidente. Deputado Ricardo Barros, deputado Irã. Presidente. Deputada Soraya, eu estou sendo insistente e indelicado, mas só porque o deputado Ricardo Barros, uma última pergunta. Ele falou que os itens de 1 a 13 da lei do agro serão derrubados, os vetos. 14 a 24 serão mantidos. Eu estou indagando dos 25 ao 28, que são os que disciplinam os CBIOS. Qual é a posição do governo sobre os itens de 25 a 28? Por favor. Eu vou verificar, porque não está constando aqui
na nota técnica que nós recebemos do acordo. Deputado Arnaldo, é assim... Respondo em seguida. A gente vai ouvir os deputados e a gente vai verificar esses números de destaque que não estão constantes aqui. Eu recebi um telefonema do senador Eduardo Gomes, que diz que esses itens de 25 a 28 seriam também derrubados, razão pela qual, desculpe, eu insisto, até para que eu possa decidir sobre a retirada do destaque eventualmente, e agradeço a atenção mais uma vez. Deputado Arnaldo, Vossa Excelência pode ficar tranquilo, a gente está consultando aqui, a gente só vai ganhando tempo dando a palavra aos deputados já inscritos, então logo vem a resposta para a gente, eu interrompo para informar Vossa Excelência. Deputado Irã. Presidente, em relação ao veto 6 da telemedicina, o veto parcial, nós tivemos uma reunião, querida Ricardo, com o presidente Bolsonaro, participou o líder do governo, o presidente do Conselho Federal de Medicina e o deputado Luizinho também, presidente da nossa comissão do coronavírus. E esse veto parcial diz respeito à regulamentação da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina, que norteia as nossas relações de trabalho médico, através de uma lei de 1957. Então, o presidente da República já havia combinado conosco, ele falou que realmente não tinha nenhum óbice, porque esse texto ele não significa nenhum tipo de gasto para o governo, apenas ele respeita o que já está consignado em lei, e nós acertamos de derrubar esse veto parcial. De forma que eu estou muito surpreso agora de que o Major Vitor Hugo, viu, líder Ricardo, participou conosco dessa reunião e pode confirmar para Vossa Excelência que houve esse acordo com o presidente da República, que sensibilizado disse, olha, não tem nenhum problema de se derrubar esse veto parcial que trata da telemedicina só no âmbito da pandemia, depois nós vamos regulamentar através de uma resolução do Conselho Federal. Muito obrigado, viu, presidente? Está registrado, deputado Irã, eu tenho certeza que o deputado Ricardo Barros já vai trazer uma posição do governo em relação a isso. Serão derrubados os vetos 25 a 28 também. Deputado Arnaldo, serão derrubados os vetos 25 a 28. Vossa Excelência agora está com todas as informações. Obrigado, deputada Soraya, agradeço muito. Deputado Paulo Ganimi. Presidente, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui agora, sinceramente. Para começar, estão falando de uma reunião de líderes que fecharam um acordo. Eu não fui convidado, eu sou líder do Partido Novo, não fui convidado para nenhuma reunião de líderes para falar de acordo. Segundo, se há uma necessidade para acelerar o trabalho aqui, por conta da condição extrema mas que ela falou? Que estamos vivendo hoje. Eu tinha que falar alguma coisa porque ela me... Eu vou pedir a quem está na sala do Colégio de Líderes, por favor, para fechar o microfone. Obrigada. Pois não, deputado Paulo. Se há uma necessidade de acelerar, entendo que não seja votado cada item dos vetos, mas que pelo menos cada veto seja votado individualmente, não em globo como está sendo proposto aqui. Deputado Paulo Ganimi, essa matéria foi decidida. Primeiro, quando a gente vota os vetos, a gente já vota em globo numa ficha única, onde você pode botar seu voto para cada veto. É totalmente diferente, deputada Soraya, presidente, é totalmente diferente. Você pode colocar o seu voto para cada veto. Aqui você está pedindo para a gente colocar um voto único para todos os vetos que estão aqui no painel. É totalmente diferente e a gente não aceita essa metodologia. Não está no acordo de procedimentos, não está na resolução da pandemia e não tem acordo. O Novo não participou de nenhum acordo e não concorda com esse acordo, tanto com relação a quais vetos serão ou não derrubados, tampouco com essa metodologia que está sendo proposta aqui. Deputado Paulo Ganimi, essa matéria já foi decidida. A decisão foi essa. O que não foi destacado, o que pelos partidos... Foi decidida por quem, presidente? Eu acabei de deliberar sobre esse tema aqui agora. Não, mas desculpa, deputado mas Paulo Ganimi, isso aqui não é uma ditadura que Vossa Excelência pode deliberar sobre qualquer coisa. Artigo 132 do Regimento Comum. É irrecorrível a decisão da presidência em questão de ordem, salvo se estiver relacionada a dispositivo constitucional. Então, quando fui provocada,
nós fizemos essa analogia. O que não foi destacado pelos partidos serão votados em globo. Os demais que foram destacados, nós votaremos um a um. Então, isso é uma matéria que já foi deliberada pela presidência. Deputado Zaratini. Presidente, desculpa, presidente. Deputado Paulo. Vossa Excelência, e nenhum presidente dessa casa tem poder para deliberar isso sem comum acordo de todos os partidos. Isso não teve acordo. Deputado isso Paulo é Ganini, regimental. está no regimento. Eu estou registrando seu inconformismo, mas já está deliberado. Deputado Zaratini. Senhora presidente, primeiro eu só queria ressaltar, o deputado Arnaldo Jardim colocou aqui uma questão. Ficaram nesse veto que diz respeito ao crédito agrícola, crédito rural, ficou de fora os itens 14 a 24. E, na conversação, o deputado Zé Silva colocou que num novo projeto que está para sanção do presidente, esse assunto está melhor resolvido. E, portanto, o líder Eduardo Gomes concordou em que não haverá veto sobre esse novo projeto que já está lá na sanção do presidente. Quanto ao procedimento, senhora presidente, eu queria aqui... A deputada Fernanda colocou aqui uma questão, o deputado Paulo Ganini também colocou. Não fomos nós que organizamos a reunião, portanto, não temos responsabilidade sobre convite a qualquer partido. No entanto, senhora presidente, houve um acordo no mérito das questões. E ficou ressalvado que essa metodologia que nós estamos usando hoje não abre um precedente para novas sessões. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é fruto de um acordo político, certo? Um acordo político que tem validade para essa sessão. Se na próxima sessão não houver um acordo político, nós teremos que achar outra metodologia de votação. Então, só dizer isso, houve consenso em relação a isso. E, por fim, gostaria de manifestar o apoio à questão colocada pelo deputado Irã, certo? Pedindo que a liderança do governo reavalie a derrubada do veto da telemedicina. Então, tem o nosso apoio, deputado Irã, essa questão também. Se a liderança do governo concordar, nós concordamos em incluir a derrubada do veto nesse pacote. Deputado Zaratini, agradeço suas palavras e eu abri falando exatamente isso. Essa casa, ela tem por praxe ser soberana, decisões, seja só para essa sessão ou no comum acordo, através do acordo dos líderes. Então, esta sessão será cumprida na forma com que a gente propôs. Agradeço suas palavras. Nós vamos começar a abrir votação. Deputada Fernanda, Vossa Excelência quer falar? Eu estou dando voz à deputada Fernanda. Hoje, que o Novo não foi convidado. O que é isso? Isso não é democracia. O Novo pode ser um partido pequeno com 8 deputados, mas a gente foi eleito pelo povo para estar representado aqui, e se houve reunião de líderes oficial e o Novo não foi convidado, ela não tem valor. Isso é um absurdo, e não tem valor isso aqui também, presidente. Isso é uma vergonha que estão fazendo. Deputado Paulo Ganini, fiz questão de abrir o microfone, a deputada Fernanda estava aguardando a inscrição dela, ela estaria fazendo uso da palavra, abri, porque entendo as colocações de Vossa Excelência, mas essa reunião não foi provocada pela mesa. Eu quero que não se confunda uma questão de reuniões de lideranças que se dão independente da mesa do Congresso. Então, isso é uma coisa que Vossa Excelência, por favor, procure líder do governo, procure ver o que está falhando nessa convocação. Só não vou contaminar essa discussão nesse momento. Agora eu vou dar, deputado Paulo Ganini, eu vou dar a palavra à deputada Fernanda e eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse como ela guardou Vossa Excelência. Deputada Fernanda. Liga o microfone dele? Liga o microfone dele? Não. Deputado, essa questão já foi vencida e superada. Deputada Fernanda, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Por favor. Deputada Soraya Santos está presidindo esta sessão, respondeu uma questão de ordem, está sendo questionada pelo deputado Paulo Ganini.
Deputado Paulo, no sentido do método, porque todos os partidos da Câmara têm que ser chamados, embora tenha sido uma reunião de liderança do governo no Senado que nos convidou e nós participamos. Também não nos responsabilizamos pela sua convocação e como a gente está muito preocupado com o tema dos vetos, o pessoal participou, embora a bancada esteja discutindo a posição. Como eu disse, e eu queria, na verdade, deputada Soraya, acho que já foi bastante discutido o tema do precedente, mas só fazer um registro, porque qual é o problema da votação em globo? Na cédula, a gente pode individualmente analisar veto a veto. E tem vários vetos que nós queremos discutir, como a questão da telemedicina, como a questão do BPC, como a questão do advogado municipalista, que nós temos uma outra posição. Então, nesta forma que está sendo proposta, a gente não consegue, nesses globos, colocar a posição, né, dos partidos. Eu acho que, além de ficar registrado que isso não abra precedente, como eu disse, eu acho que tem elemento inconstitucional e antirregimental, acho. Mas, além disso, eu acho que seria fundamental a gente avançar para a próxima, buscar construir uma cédula de votação. A Câmara construiu um sistema de deliberação remoto em tempo recorde, uma semana, inclusive, e sei que já era um projeto de Vossa Excelência, como primeira secretária da mesa, o que facilitou, né, essa chegada, mas para que a gente possa resguardar a posição. Veja, são muitos vetos, e nós poderíamos vir numa linha de não queremos, mas faz 4 meses que nós esperamos uma sessão de derrubada de vetos, inclusive para derrubar o veto do 1142, da saúde indígena, para derrubar o veto do PL dos profissionais da saúde, que claro que é uma luta política e será feita no curso das próximas semanas, mas então nos coloca numa situação difícil, porque o Brasil precisa enfrentar vetos para garantir direito aos trabalhadores, mas ao mesmo tempo, nesta forma que está sendo feita hoje, não permite o debate aprofundado. Só para lhe registrar, o pessoal teria direito a 2 vetos, pelo regimento do Congresso. O presidente entendeu que é um veto só, o presidente Alcolumbre, não o presidente Rodrigo Maia. Eu não sei porquê, não sei com que base no regimento, porque nós queríamos os nossos 2 destaques, que é um direito regimental do pessoal, para que a gente pudesse fazer esse debate. Deputada Fernanda, eu deixei o registro, mas eu quero corroborar a afirmação do deputado Zaratini. Esse acordo foi apenas para essa sessão, então nós vamos já começar a ordem do dia. A presidência esclarece que serão votados em globo todos os vetos, cujo acordo é pela manutenção, ressalvados os seguintes destaques, que ainda, segundo o acordo das lideranças, serão votados individualmente. Veto 56 de 2019, pacote anticrime. Veto 59 de 2019, disponibilização de sangue. Veto 62, Recine. Veto 1 de 2020, serviço prestado pelos advogados. Veto 5 de 2020, itens 1 a 13 e 25 a 28, crédito rural. E veto 10 de 2020, profissão de historiador. Esclarecendo ainda que, por acordo dos líderes, o destaque do veto 56, pacote anticrime, será votado na próxima sessão do Congresso. Quanto aos vetos 58 e 59 e 58 e 59 de 2019 e 10 de 2020, a presidência lembra aos senhores parlamentares que esses vetos começarão a ser votados pelo Senado pelos motivos que já expusemos aqui. Hoje, às 16 horas, retornando na sequência para a apreciação dos deputados e deputadas, caso sejam necessários. Presidente. Ressalvando, inclusive, o que combinei com o deputado Zaratini, se houver necessidade da sessão e se tiver preocupação de quórum, o acordo firmado na suspensão. Presidente, o PT vai retirar o destaque do veto 59, que diz respeito à disponibilização do sangue. Ele começa no Senado, deputado Zaratini. Sim, mas a liderança do PT pediu a retirada desse destaque. Portanto, quando nós formos votar, nós não vamos... Tá certo. Tá certo. Obrigada, deputado Zaratini. Bom, cadê? Já. Deputada Soraya. Conforme já tinha iniciado. Pois não, deputado Paulo Ganini. Artigo 66, parágrafo 4º da Constituição, e eu acho que a Constituição ela fala mais do que qualquer regimento ou artigo ou acordo, diz que vetos serão apreciados em sessão conjunta. Isso a gente sabe muito bem que não é sessão conjunta. Uma coisa é quando a gente tem um acordo em que todos os partidos estão de acordo que a gente faça isso da forma como está sendo feita, que foi o caso das últimas sessões do Congresso Nacional. Hoje, presidente, o que está sendo feito aqui é um absurdo. É um absurdo eu não ter sido convidado
para reunião de líderes. Se não é reunião de líderes convidada pela mesa, ela não tem valor nenhum. Então, eu peço a Vossa Excelência que mude suas palavras cada vez que Vossa Excelência fala que há acordo de líderes, não há acordo de líderes. Não há acordo de líderes porque essa reunião de líderes não existiu. É um absurdo eu receber, inclusive, mensagens no meu WhatsApp e mensagens dizendo que há acordo de líderes. Que acordo de líderes é esse se não houve reunião de líderes? Se houve uma reunião informal, como Vossa Excelência admitiu, convidada por alguns líderes, isso não é reunião de líderes, não pode ser chamado de reunião de líderes e não pode ser também ter o poder de decisão de uma reunião de líderes. Então, presidente, não há acordo, não podemos votar dessa forma, não há acordo sobre os vetos, não há acordo sobre o procedimento, e eu volto aqui a falar, a Constituição ela não pode ser ultrapassada por acordo, nem tampouco por regimento interno, nem nada disso. Então, isso aqui não é uma sessão conjunta, e a gente não fez, em momento algum, restrição a votações dessa forma por conta do momento da pandemia e por entender que a gente teria um acordo aqui de procedimentos e teria também um acordo para os partidos para a gente conseguir ter harmonia. Mas aqui não há harmonia. Não há harmonia porque a gente está sendo atropelado vergonhosamente. Não sei por quem. Não digo que é a Vossa Excelência, mas é o que está acontecendo aqui hoje. O novo... Presidente, desculpa, eu tenho um minuto. Eu tenho um minuto de ordem, presidente. Deixa o deputado Paulo Ganimi encerrar as palavras dele. Obrigado. Então, presidente, a gente não aceita o que está sendo feito aqui. A gente não aceita. Eu coloco aqui também, é uma vergonha que essa reunião, não sei de quem é culpa, o líder do governo no Congresso me ligou aqui, na verdade, através do Ricardo Barros, pedindo desculpas, mas desculpas depois que o erro está sendo feito. É muito fácil, eu sei que a intenção dele também é boa, de pedir desculpas. Mas se querem fazer um acordo, se querem ter essa deliberação dessa forma, marquem uma reunião de líderes de verdade e convidem o novo. Agora, da forma como está sendo feito, a gente não vai aceitar. A gente não sabe nem a discussão aqui, o que está sendo votado, presidente. Isso é um absurdo. É um absurdo o que está sendo feito hoje. Vamos fazer isso de forma correta. Se tiver que cair a sessão, como o próprio líder me falou, que caia. A gente já está sem sessão há tanto tempo, a gente vai ter, pelo menos, isso votado de forma correta e coerente, e não dessa forma atropelada que está sendo proposta aqui hoje. Uma questão de... Só um momentinho, deputado Irã. Só para esclarecer, deputado Ganimi, que essa questão de sessão conjunta, o ato da mesa número 2 em conjunto, ela permitiu essa votação em separado por força do momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, o Congresso está respondendo com tecnologia rápida, como a deputada Fernanda falou, em tempo recorde. Esse parlamento tem dado respostas à sociedade e foi feito, sim, reunião e ato conjunto das mesas, que as sessões de Congresso seriam dessa forma, votada na Câmara, votada no Senado. Portanto, está respondido. Deputado Irã, eu vou só dar a palavra ao deputado Irã e já vou abrir votação. Fala de PLN, ele não fala de vetos. O ato conjunto só fala de PLN. Inclusive, não só o ato conjunto só fala de PLN, como também a primeira sessão do Congresso, no momento de pandemia, foi falado expressamente que só seria aceito isso para PLNs e não para vetos. Então, não estamos cumprindo nem com o ato conjunto deputado e nem, Paulo, e nem com o que foi deliberado. Vossa Excelência respeitasse a fala do deputado. Eu não estou sendo respeitado, presidente. Eu não fui respeitado desde ontem, quando eu não fui convidado para a reunião de líderes. Então, não me peça para... Eu estou respeitando muito bem. Eu serei respeitoso, porque eu estou sendo. Eu posso estar atropelando a fala, porque Vossa Excelência está dizendo que o que eu estou falando não procede e não faz sentido. O que não é verdade, presidente. Isso aqui é um absurdo. Enquanto Vossa Excelência não admitir que a gente precisa rever, precisa discutir e votar veto a veto, isso aqui, o desrespeito não vem da minha parte. Pelo contrário, está vindo da mesa. Deputado Irã, por favor. Presidente, eu peço, antes de abrir a votação, eu peço a Vossa Excelência... Deputado Molon, só um instantinho que eu estou dando a palavra ao deputado Irã, depois eu vou passar para Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Presidente, como vice-líder do meu partido, e com a sua devida vênia, eu queria esclarecer uma coisa importante aqui. Houve um encaminhamento do líder do maior partido dessa casa, o deputado Zaratini, que ele aqueceu com a sugestão de nós inserirmos no acordo a derrubada do veto parcial número 6 da telemedicina. E eu acho que, já que a gente está fazendo acordo, não custa nada
a gente deliberar sobre isso antes da votação, presidente, porque é uma coisa importante para a medicina brasileira. Isso não impacta em nenhum tipo de gasto para o governo. É um ato legal, absolutamente legal, conversado com o presidente da República, com o presidente do Conselho Federal de Medicina e com o Major Vitor Hugo, líder do governo, que participou da reunião, e o presidente disse que não tinha nenhum óbice em relação a isso. Eu estou surpreso de que isso não tenha sido consignado e deliberado através do líder do Congresso. Deputado Irã, existe um problema técnico e regimental, porque esse item que Vossa Excelência cita, ele não foi destacado, quer dizer, não houve destaque do PP, por exemplo, ou de qualquer outro partido em relação a isso. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos conduzindo da mesma forma que nós fazemos quando votamos em fichas. Nós só trazemos para discussão aquilo que foi destacado. Então, eu não tenho como pensar, porque eu já abri a ordem do dia, e isso teria que ser apresentado antes da ordem do dia. Então, na verdade, eu estou com um problema regimental de um acordo que Vossa Excelência cita, e, obviamente, Vossa Excelência tem toda a credibilidade na palavra, porém não há um destaque. E quando abri a ordem do dia, não teve nenhum destaque de partido nenhum, presidente, em relação a isso. Inclusive, essa pauta ela foi alterada agora pela manhã. A pauta era diferente. Não, a pauta é uma coisa, eu estou falando de destaque. O destaque é prazo legal. Eu sei disso, inclusive... Que pode ser apresentado, deputado Irã, o destaque antes da abertura da ordem do dia. O fato é que eu abri a ordem do dia e não tenho esse destaque. Inclusive, eu tentei conversar com o deputado Jonathan, eu já havia falado com ele, que é líder do Republicanos, que é médico também. O líder disse: olha, Irã, na hora que eu liguei para ele disse: olha, abriu a sessão e a gente perdeu esse tempo. O problema é esse. Agora, veja bem, é algo, já que se está quebrando o regimento aqui sob a égide de um acordo, eu acho que já se está fazendo um acordo, que se faça um acordo que privilegie todos os interesses, que todo mundo fique pacificado aqui. Isso eu não posso deliberar, deputado. A senhora está vendo que o encaminhamento está gerando um desconforto com o líder de um partido e vai gerar um desconforto com todo o movimento médico brasileiro, que sabe que telemedicina tem que ser regulamentada através de resolução do Conselho Federal de Medicina. Está na lei de 1957, uma lei que é da minha idade, presidente. Só sugerir aqui, se houver concordância dos outros partidos, de retirar da pauta esse artigo, esse veto. Retiramos da pauta por acordo político. Eu sei que não é regimental, deixamos para votação na semana que vem. Da nossa parte, existe concordância. Obrigado, presidente. Se houver essa proposta, se o líder Ricardo Barros concordar. Deputado Zaratini, nós temos que achar uma solução técnica. Por quê? Porque, na verdade, se ele tivesse destacado, como foi o caso do pacote anticrime, nós retiramos e colocamos para a semana seguinte. Eu estou entendendo a necessidade da matéria, né? Isso é um questionamento agora. A minha condução tem sido respeitar acordo de colégio de líderes, ok? Os líderes que estavam reunidos, muito embora tenha tido problema com o Partido Novo, mas isso é um assunto que essa presidência não sabe, que isso não foi um acordo com a mesa. Agora, o que ocorre? Eu só posso agir dentro do regimento. Se você não destacou, como é que eu vou retirar um item se ele não está destacado? Como fiz no caso, porque ele vai trancar a pauta. A hora que fizer isso, tranca a pauta. Essa é a dificuldade técnica. Eu vou dar a palavra ao deputado Molon para que Vossas Excelências possam pensar numa solução. Se vocês perceberem, eu estou dando prazo para que se chegue a esse acordo. Agora, tecnicamente, por não ter sido destacado, eu não tenho como tirar, porque aí eu vou trancar toda a pauta. Aí não valeu de nada o acordo que foi feito. Deputado Molon. Bom, presidente, eu aguardo também essa deliberação de Vossa Excelência e da mesa para a condução dos trabalhos. Se caminharmos na direção desse acordo, o PSB retirará os seus 2 destaques, visto inclusive que ambos encontram-se contemplados na proposta de acordo feita, quais sejam a derrubada do veto do Recine, essa que é uma luta enorme da Frente Parlamentar do Audiovisual Brasileiro, coordenada pelo deputado Tadeu Alencar, deputado da nossa bancada, e a derrubada do veto à regulamentação da profissão de historiador, uma luta do deputado Camilo Capiberibe, que é historiador, eu também tenho a honra de ser historiador,
e nós estávamos lutando pela derrubada desse veto. Então, os nossos 2 destaques serão contemplados pelo acordo feito, os 2 destaques do PSB, e nesse sentido, para homenagear, em respeito ao acordo, nós naturalmente retiramos os 2 destaques se formos avançar na sessão nessa direção do acordo. A única coisa importante... Deputado Molon, só para esclarecer, nós não vamos retirar o destaque, nós vamos votar o destaque no sentido de derrubar esse veto. Então, é o contrário. Esses 2 itens que foram destacados, eles serão votados e, por acordo de líderes, serão votados. Então, para dizer para Vossa Excelência que, neste caso, está contemplado... Os destaques devem ser mantidos. Tem que ser mantidos, porque eu só tenho como discutir os vetos se eles estiverem destacados. Então, os 2 vetos apresentados pelo partido que Vossa Excelência pertence, né, eles precisam estar mantidos para que a gente possa derrubar. O que a presidência tem orientado, deputado Molon, é que o que está destacado, eu tenho como fazer acordo de votar na semana seguinte ou não, acordo de derrubada ou não, porque o que foi destacado foi a clara manifestação de todos os partidos que representam o parlamento, no sentido de dizer que aquele ponto é importante para a gente. Então, ao ser destacado o Recine, teve um partido que disse: isso aqui é muito importante, então nós vamos fazer discussão, derrubando ou não, nós vamos fazer a votação. Os outros, que nós não tivemos manifestação de partido nenhum com interesse de destaque, para otimização de tempo, nós vamos votar em globo apenas nesta sessão, como bem destacou o deputado Zaratini, não valendo esse procedimento para as demais sessões, porque houve uma vontade majoritária dos líderes. Muito embora nós tenhamos o registro que um dos líderes não tenha sido provocado, mas a grande maioria, que é a casa de consenso, houve um acordo nesse sentido. E é por isso que a presidência está encaminhando nesse sentido. Então, é para tranquilizar Vossa Excelência, que a gente até precisa desse destaque para que a gente possa fazer a derrubada. Eu agradeço a Vossa Excelência, presidente, pelo esclarecimento. A informação na reunião de líderes de que participei mais cedo era de que a votação sim ou não seria ao acordo de derrubada e manutenção de um conjunto de vetos. Portanto, o que se estaria votando seria o acordo em si e não veto a veto. Mas, pelo visto, foi uma informação equivocada. Então, vamos manter, por enquanto, os destaques. Se mais para frente a orientação da votação for ser diferente, o PSB, em nome do acordo, retirará os seus destaques, embora os mantenhamos por enquanto, por essa orientação de Vossa Excelência, deixando claro, presidente, que para nós do PSB, isso foi dito na reunião de líderes também, essa experiência que se estará fazendo hoje não gera precedentes, não abre precedentes para que se repita, salvo se houver novo acordo dos líderes. Isso é uma coisa muito importante, porque nós estamos testando uma forma nova de deliberação dos vetos pela primeira vez desde o início dessa pandemia. Estamos todos naturalmente apreensivos, eu entendo a apreensão do deputado Paulo Ganime e também quero registrar meu lamento de que ele não tenha sido convidado para a reunião. Eu imaginava que todos tivessem sido convidados, mas nós aceitamos fazer essa experiência. O PSB aceitou fazer essa experiência nessa data para ver se conseguimos avançar. Se for mantida essa orientação, vamos manter os destaques. Se o entendimento for outro, retiraremos, desde que esses 2 vetos sejam derrubados. A do Recine, como disse, uma luta do deputado Tadeu Alencar e de toda a bancada, a da profissão de historiador, do deputado Camilo e de toda a bancada do PSB também. Muito bem, ficamos aqui no aguardo de maiores orientações sobre o procedimento de votação, mas na esperança de que cheguemos a bom termo para produzir aquilo que o país espera, que é a deliberação sobre vetos que estão há meses pendentes de deliberação. Muito obrigado. Senhora presidente. Pois não, deputado Enio. Bom, primeiro cumprimentar todos os deputados. Eu queria apenas contribuir no debate, nós participamos do acordo e mantemos o acordo, claro, sobre a preocupação do deputado doutor Irã, sobre telemedicina. Nós temos o artigo 412 do Regimento Interno do Senado, que é o primeiro subsidiário, né, do nosso regimento comum, que trata o seguinte: tivemos um acordo unânime entre todos os partidos, se é unânime, óbvio, com todos os partidos, a gente pode colocar essa pauta da telemedicina. Então, apenas uma sugestão a Vossa Excelência,
no sentido de continuarmos avançando, como estamos avançando nos acordos. Era isso, senhor presidente. Gostaria que avaliasse. Obrigada, deputado. E assim o faremos. Declaro aberto o processo de votação em globo dos vetos números 57 e 60 a 62 de 2019, 1 a 9 de 2020, ressalvados os destaques. Para orientar a bancada. Senhora presidente. Senhora presidente. Eu não estou vendo quem está falando. É o deputado Samuel Moreira. Deputado Samuel, pois não. Senhora presidente, eu gostaria muito e fiquei muito bem impressionado com o desempenho do senador Eduardo Gomes, em que pese talvez tenha ocorrido essa falha no convite ao novo, mas nós pudemos participar desta reunião e ficamos assim satisfeitos com o entendimento que ocorreu do ponto de vista do procedimento e de mérito. Eu não sei se ele está por aí, se nós pudéssemos fazer o encaminhamento depois de tantas reuniões como a de ontem e a de hoje, para chegar a um bom termo, quase que praticamente consenso de derrubadas, praticamente consenso e acordo de derrubadas de vetos em bloco e de manutenção de vetos em bloco. Foi isso que eu entendi. Então, quando o deputado Alessandro Molon coloca as suas preocupações, nós queríamos só entender se o procedimento está dentro do combinado, se nós estamos votando derrubada de vetos em bloco, né, são vetos importantes. Sim, deputado Samuel, apenas nessa sessão. Apenas nessa sessão. Isso, eu sei que apenas nessa sessão. Sim. Mas para garantir que estejam corretos aí os procedimentos, só isso. Isso mesmo? Está afirmando aí o... Firmando isso. Tá? Já foi respondido pela mesa. Como orienta o PT, deputado Enio? Senhora presidente, posso esperar? Está fechado. Com prerrogativa de líderes, eu quero falar. Isso aqui é um absurdo, presidente. Eu reforço, não tem acordo. Isso é inconstitucional. Não pode ser feito por consenso, presidente. Não pode ser feito por consenso, se não há consenso, se não há unanimidade. Isso é um absurdo. Deputado Enio, como encaminha o PT? Senhora presidente, colegas parlamentares, nós estamos aqui para apoiar a posição do nosso líder dentro do Congresso Nacional, o deputado Carlos Zaratini. Nós achamos que é um bom início, vamos avaliar profundamente a partir da votação de hoje para onde vamos. Queria lamentar que, infelizmente, outros vetos nós não conseguimos derrubar no avanço dele, principalmente porque se refere à população do espectro autista, que nós tínhamos também um projeto da deputada Rejane Dias que não avançou, sobre a expansão do auxílio emergencial, que embora tenha sido abrangido por outros projetos, o governo, de forma insensível, também tenha vetado, assim como também alguns setores que tratam do BPC. Entretanto, entendemos que já é um avanço nessa primeira experiência e o PT vai orientar o voto sim, senhora presidente. Obrigada, deputado Enio. Como orienta o PL, deputado Cherini? Iniciada a ordem do dia desta sessão virtual do Congresso Nacional, apreciação dos vetos em votação global. Os vetos que serão apreciados nesta ordem do dia, vetos de número 57, 60, 61, 2019, vetos de 1 a 9, 2020, ressalvado os destaques. O deputado Paulo Ganimi, do Novo, está protestando junto à mesa neste momento, junto à presidente desta sessão, deputada Soraya Santos, primeira secretária do Congresso, com relação a um acordo de líderes para que fosse realizada esta votação global dos vetos pelo sistema, pelo acordo de líderes para votação em globo dos vetos que foram ditos há pouco pela manutenção. Ele está protestando, dizendo que não foi convidado e que não há um acordo de líderes. Estamos tendo um problema comportamental. A gente vai estar aguardando para poder ouvir
o deputado Cherini para encaminhar pelo PL. Oi, Nilton. Oi. Deputado Paulo Ganimi continua à mesa junto com o deputado Marcel Van Hatten fazendo protesto em nome de seu partido. O deputado Paulo Ganimi, que é líder do Novo, mais uma vez ressaltando que ele protesta quanto ao acordo que foi feito para a votação dos vetos nesta sessão do Congresso Nacional, nessa sessão da Câmara, da parte da Câmara dos Deputados. Ele protesta porque não foi convidado para esta reunião de líder, portanto, não reconhece este acordo. Bom, o acordo que foi firmado, como eu havia dito, é para a votação dos vetos cujo acordo é pela manutenção, ressalvados os destaques que ainda, segundo o acordo dos líderes, serão votados individualmente. A deputada Soraya Santos já abriu a votação, na verdade o encaminhamento pelas lideranças dos partidos para a votação dos vetos em globo de número 57, 60, 61 de 2019 e ainda de 1 a 9 de 2020. Bom, o veto de número 56 do pacote anticrime, o veto 59 da disponibilização de sangue e demais recursos a pacientes do SUS, o veto 62 do Recine e o veto número 1 de serviços prestados pelos advogados, veto 5 do crédito rural e ainda veto 10 da profissão de historiador, esses vetos serão votados separadamente. Como eu disse, o destaque para o veto de número 56 do pacote anticrime será votado numa próxima sessão do Congresso Nacional. Quanto aos votos, ou apreciação dos vetos, melhor dizendo, 58, 59 e 10, os parlamentares começarão a votação desses vetos pelo Senado, portanto, na sessão de logo mais às 16 horas. Por isso, teremos uma outra sessão do Congresso Nacional, da parte da Câmara dos Deputados, que foi convocada para as 19 horas, para apreciar justamente esses vetos 58, 59, 10, que terão que começar primeiro a apreciação pelo Senado Federal. Esta é uma sessão virtual do Congresso Nacional, onde os deputados estão apreciando 17 vetos presidenciais. Nesse momento, a deputada Soraya Santos vai falar. Tudo bem? Eu tinha uma lista de inscrições para discussão, eu estou resolvendo uma questão de ordem novamente levantada pelo deputado Paulo. Eu vou chamar os primeiros inscritos para falar da discussão em globo, dos vetos, enquanto a gente termina isso, para que a gente não fique com a sessão parada. Então, eu convido para fazer uso da palavra. O PT já encaminhou. A votação não abriu ainda. Eu vou chamar o deputado Marcelo Freixo, que era o primeiro inscrito para falar da matéria. Senhora presidente, o PSD quer encaminhar, senhora presidente. Eu já vou abrir, deputado Darcy de Matos e deputado. Vocês querem, vão encaminhar logo e eu seguro? Não, eu quero fazer uma sugestão a Vossa Excelência. Pois não, deputado Vônei. Eu queria sugerir, já que a senhora deu início aos encaminhamentos, eu queria sugerir que Vossa Excelência suspendesse a sessão 5 ou 10 minutos, enquanto se busca um entendimento, porque me parece regimentalmente um caminho inadequado parar os encaminhamentos de uma votação para voltar a uma lista de inscritos para depois retomar. Me parece que o melhor caminho seja... Vossa Excelência está certo, deputado Vônei. Obrigado. Eu vou suspender por 5, 10 minutos, mas eu quero esclarecer o seguinte: todas as questões de ordem foram já respondidas e deliberadas pela mesa. E por isso comecei o processo de votação. Houve uma questão de confusão e de entendimento, que o deputado Paulo Ganimi, que é líder do Novo, ele se sentiu lesado no sentido de ter sido cortada a palavra dele, mas é que o deputado Enio, que também é líder, já estava iniciando a sua fala, e entendo, e é como eu compreendo,
que um deputado, seja líder ou não, tem que respeitar a palavra do outro, né? E estando presencialmente, ele poderia fazer sinal que, como dei a palavra tantas vezes, eu voltaria a ele. Então, eu sou uma pessoa pautada pelo respeito e pela ética. Então, houve essa confusão de tempo, por isso conversei agora com o deputado Paulo Ganimi e acolho o deputado Vônei a sua sugestão. Eu vou suspender por 5 minutos a sessão, só para acabar de falar com o deputado Paulo Ganimi. Presidente Soraya. Bom, agora 11 horas e 42 minutos. Deputada Soraya Santos, primeira secretária do Congresso Nacional, suspende esta sessão por 5 minutos para tentar um acordo com o Partido Novo, através do líder, deputado Paulo Ganimi, que não se conforma com esse modelo de votação que foi proposto pelos líderes em reunião de líderes do Congresso Nacional. Segundo o deputado Paulo Ganimi, ele não foi convidado para esta reunião de líderes, portanto, ele não aceita este acordo que foi feito pelos líderes para a votação dos vetos nesta sessão do Congresso Nacional. Você que está chegando agora aí, aqui na rádio e na TV Câmara, tudo se iniciou quando o deputado Arnaldo Jardim fez uma questão de ordem à mesa, né, quanto aos procedimentos que seriam realizados para a votação dos vetos nesta sessão do Congresso Nacional. O deputado Ricardo Barros trouxe os acordos, a questão de ordem foi respondida pela deputada Soraya Santos, o deputado Paulo Ganimi também fez uma questão de ordem e foi indeferida pela mesa, e nesse momento os deputados estão tentando, ali junto à presidência desta sessão, um acordo para que esta votação pelo sistema virtual do Congresso Nacional, na verdade, nesta sessão, o sistema virtual da Câmara dos Deputados, o Infoleg, possa se reiniciar ou dar continuidade, né? Nós estávamos no período do encaminhamento das votações. O acordo que foi feito, pelos líderes nesta reunião do Congresso, é que seriam votados em globo todos os vetos cujo acordo é pela manutenção. Ressalvados os destaques, que ainda, segundo o acordo feito pelos líderes, serão votados de forma individual. O veto de número 56 do pacote anticrime, o veto 59, que disponibiliza sangue e demais recursos a pacientes do SUS, também o veto 62 do Recine, o veto número 1 de 2020 dos serviços prestados pelos advogados, além também do veto número 5 do crédito rural e também o veto número 10 da profissão de historiador. Estes vetos serão votados de forma separada, né? Esclarecendo que o acordo dos líderes foi para que o veto de número 56, aquele do pacote anticrime, será votado numa próxima sessão do Congresso Nacional. Quanto aos vetos 58 e 59 de 2019, que estão na ordem do dia, e o veto 10 de 2020, os líderes resolveram para que esses vetos, na verdade, esses vetos vão ser começados a serem apreciados no Senado Federal. Serão votados primeiramente no Senado Federal, por isso nós temos uma nova sessão marcada do Congresso Nacional, a parte da Câmara dos Deputados, para logo mais às 19 horas, logo após a sessão do Congresso Nacional, a parte do Senado Federal, onde irão analisar os vetos 58 e 59 e 10 de 2020. Logo a seguir serão então apreciados pela Câmara dos Deputados. Você fica com as imagens aqui do plenário, você pode observar ali na mesa, a diretora